Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula do módulo de equilíbrio físico. Mas antes de falarmos sobre os equilíbrios físicos propriamente ditos, nós precisamos definir algumas propriedades que serão importantes ao longo do módulo, que vão aparecer com bastante frequência. A primeira delas é a pressão de vapor. E para nós entendermos como funciona a pressão de vapor, vamos imaginar um determinado recipiente, e esse recipiente está cheio de um determinado líquido. As moléculas dentro desse líquido, elas não estão no mesmo ambiente químico. O conjunto de interações intermoleculares que elas sofrem são diferentes. Uma molécula, por exemplo, que está no meio do líquido, ela sofre um conjunto de interações intermoleculares maior do que uma molécula que está na superfície. Nós conseguimos entender isso pelo seguinte: a molécula que está no meio do líquido, ela está completamente rodeada de outras moléculas. Então, tem interações intermoleculares ao longo de todas as direções. Uma molécula, no entanto, que está na superfície, é atraída por três direções. Na parte de cima, vamos dizer assim, ela não vai ter atração intermolecular, porque ela vai estar exatamente na interface líquido-vapor. O que acontece é o seguinte: essas moléculas que estão na superfície, elas estão menos presas ao corpo do líquido, estão menos presas à fase líquida. E conforme uma molécula se choca com a outra, algumas dessas moléculas conseguem adquirir energia suficiente para sair da fase líquido e ir para a fase vapor. E com isso, então, o sistema começa a evaporar. É por isso, por exemplo, que poças de água na rua, com o passar do tempo, desaparecem, porque a água evapora. Na verdade, qualquer líquido ele acaba evaporando porque as moléculas de sua superfície acabam indo para a fase gasosa. No entanto, vamos imaginar que esse sistema fique fechado, porque ele fica aberto, ele vai acabar evaporando e com o tempo todas as moléculas da fase líquida vão para a fase gasosa. Porém, se ele estiver fechado, nós teremos um equilíbrio entre as fases. Algumas moléculas da fase líquida passarão para a fase gasosa. As moléculas da fase gasosa, então, começarão a se chocar entre si. Algumas delas vão se chocar de novo com a superfície líquida e vão passar para a fase líquida. Isso vai ficar um certo tempo. Até que vai chegar um determinado momento em que o número de moléculas que saem da fase líquida e vão para a fase gasosa se iguala ao número de moléculas que estão na fase gasosa e voltam para a fase líquida. Quando isso acontece, quando esse equilíbrio é estabelecido, eu não vejo mais transformações macroscópicas no sistema. O sistema, então, atingiu um equilíbrio, nesse caso, um equilíbrio físico. Aqui nós temos, então, a representação desse equilíbrio, caso seja a água passando da fase líquida para a fase gasosa e da fase gasosa para a fase líquida. Quando isso acontece, nós podemos dizer que o vapor formado começa a exercer uma determinada pressão sobre o líquido. E é isso que nós chamamos de pressão de vapor. Por definição, a pressão de vapor é a pressão exercida pelo vapor que está em equilíbrio dinâmico com a fase condensada. O equilíbrio dinâmico significa que o sistema não está parado, não está estático. Nós temos moléculas saindo da fase líquida e indo para a fase gasosa, e moléculas da fase gasosa voltando para a fase líquida. Porém, essas velocidades são iguais. Então, a pressão de vapor ela vai ser tanto maior quanto mais vapor for formado. No entanto, para ser formado mais vapor, significa que as moléculas estarão menos presas na fase condensada, menos presas na fase líquida. Isso significa que a pressão de vapor depende das forças intermoleculares. Caso o líquido tenha forças intermoleculares muito fortes, um número menor de moléculas vai passar da fase líquida para a fase gasosa, e, portanto, a pressão de vapor vai ser relativamente baixa. Agora, se as forças intermoleculares forem frágeis, forem fracas, as moléculas facilmente se separarão e passarão da fase líquida para a fase gasosa. Nesse caso, então, nós temos uma pressão de vapor mais elevada. E aí vamos comparar aqui, por exemplo, o CCl4 com o CbR4. O tetracloreto de carbono tem uma massa menor do que o tetrabrometo de carbono. Isso faz com que suas forças intermoleculares sejam mais fracas. Como as forças intermoleculares do CCl4 é mais fraca, a sua pressão de vapor é maior do que a do tetrabrometo de carbono. Ou se nós compararmos o éter etílico e o etanol, são moléculas isômeras, têm o mesmo número de átomos. No entanto, o etanol
faz ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é uma força intermolecular forte. Isso prende mais as moléculas de etanol na fase líquida. Ele, portanto, tem uma pressão de vapor menor do que o éter. Na verdade, a pressão de vapor está relacionada a uma característica que nós chamamos de volatilidade. Um líquido ele vai ser tanto mais volátil quanto maior for a sua pressão de vapor. Por quê? Porque a pressão de vapor está relacionada às forças intermoleculares. Uma elevada pressão de vapor significa uma baixa intensidade nas forças intermoleculares. Essa substância, portanto, vai evaporar com mais facilidade. Isso pode ser muito bem empregado, por exemplo, na fabricação de perfumes. Na verdade, quando um perfume ele é montado, ele é sintetizado, é pensado ali em moléculas com alta volatilidade, outras com volatilidade intermediária, outra com volatilidade mais baixa. Então, as moléculas de alta volatilidade serão aquelas que vão rapidamente fluir para o meio e a gente vai perceber o aroma. As de menor volatilidade, elas ficarão mais impregnadas na pele, elas durarão mais tempo no corpo. Então, tudo isso é pensado com base na pressão de vapor. Vamos olhar aqui alguns dados mais quantitativos, algumas substâncias e sua pressão de vapor a 25 graus Celsius. Isso porque a pressão de vapor, além de depender das forças intermoleculares, também depende da temperatura. Nós temos aqui, por exemplo, o benzeno, que é a molécula mais apolar, é a que apresenta maior pressão de vapor. O mercúrio é um metal líquido. As interações, no caso dele, são interações bem fortes. A pressão de vapor dele é baixíssima. Isso significa, então, que o mercúrio é bem pouco volátil. A água apresenta uma pressão de vapor menor do que a do etanol. Isso significa, portanto, que o etanol é mais volátil do que a água. O senso comum está de acordo com isso. Nós percebemos que o etanol, que é o álcool comum, ele é bem mais volátil do que a água. O que está, então, por trás desses valores? As forças intermoleculares. Com isso, então, a gente pode concluir que uma forte interação intermolecular está diretamente associada a uma baixa pressão de vapor. Bom, é difícil a gente medir quantitativamente as forças intermoleculares, mas nós podemos avaliar a intensidade das forças intermoleculares olhando a entalpia de vaporização, como nós vimos no módulo de termodinâmica. Quanto maior for a entalpia de vaporização, o calor fornecido para o sistema para que ele saia do estado líquido e vá para o estado vapor, significa que eu tenho forças intermoleculares mais intensas. Mas, como eu disse, a pressão de vapor também depende da temperatura. E é fácil a gente entender por quê. Conforme eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo energia para o sistema. Fornecendo então energia para o sistema, as moléculas conseguem se movimentar com mais intensidade. Os choques serão mais constantes. E a transferência de energia entre elas vai ser bem maior. Isso faz então com que as moléculas que estão na superfície consigam mais rapidamente energia suficiente para passar para o estado vapor e, portanto, se livrar da fase líquida. E a dependência é bem intensa, a gente pode ver isso nessa tabela. Nós temos aqui a variação da pressão de vapor da água em função da temperatura, e a gente percebe que aumenta muito. Nós podemos olhar isso na forma gráfica que fica bem mais claro. A gente percebe aqui uma relação não linear, e sim exponencial. Isso porque, conforme aumenta a temperatura, mais energia fornecida para o sistema, mais moléculas conseguem então se livrar para a fase vapor. A gente consegue ter uma relação quantitativa entre a variação da pressão de vapor, a variação da temperatura e correlacioná-las com as forças intermoleculares. Nós temos uma expressão para isso. Eu posso mostrar a expressão diretamente para vocês, mas eu prefiro deduzir essa expressão para que fique mais claro o entendimento, para que ela não seja tirada do nada. Caso você não queira ver o passo a passo da dedução, é só adiantar o vídeo, porque dificilmente no curso de Química Geral você vai precisar deduzir, vai ser muito mais necessário aplicar a equação. Mas eu recomendo que você assista a dedução. Isso vai ajudar bastante daqui a alguns períodos, quando você estiver no curso de Físico-Química, a entender bem mais de onde saem essas expressões. E aí, vamos lá. Como nós estamos falando da passagem do estado líquido para o estado vapor, nós estamos analisando um processo de vaporização. E para analisar se um processo vai ser espontâneo ou não, a melhor propriedade para fazermos isso é o ΔG do sistema. Nós poderíamos usar o ΔS, a variação de entropia total,
mas é mais fácil trabalharmos com a variação da energia livre de Gibbs. Então, o ΔG de vaporização é, por definição, o G molar do estado gasoso, ou do estado vapor, menos o G molar do estado líquido. Como eu considero o sistema como estando em equilíbrio, o ΔG de vaporização é zero, porque o ΔG de qualquer processo em equilíbrio é zero. Eu tenho que encontrar agora uma expressão para o G molar do estado gasoso e o G molar do estado líquido. Eu vou assumir, no caso do G molar do estado líquido, como sendo igual o G molar padrão do estado líquido. Por quê? Porque como eu estou variando a pressão, um líquido ele sofre muito pouca influência da pressão. Então eu posso assumir que a variação da pressão não vai influenciar praticamente em nada no G do líquido. Então eu posso assumi-lo como sendo o estado padrão. Agora, no gás eu não posso utilizar essa aproximação. A energia livre de Gibbs de um gás depende muito da pressão. A aproximação que eu vou utilizar nesse caso é assumir o vapor como sendo ideal. Para isso, eu vou utilizar a definição do G como sendo H menos TS e vou escrever essa expressão. O que é isso? Aqui nós temos o ΔG. Esse ΔG é o G molar do gás na pressão 2, na pressão final, menos o G molar do gás na pressão inicial. Ele vai ser igual ao H molar do gás na pressão final, menos o H molar do gás na pressão inicial, menos a temperatura, o S, a entropia molar do gás na pressão final, menos a entropia molar do gás na pressão inicial. Então aqui nós temos ΔG igual a ΔH menos TΔS. Sendo que a pressão inicial eu estou considerando o estado padrão, a pressão padrão. Bom, o que eu posso fazer aqui para melhorar? A primeira coisa é o seguinte: se eu considero o vapor como sendo ideal e a temperatura a princípio ainda está constante, a variação de entalpia de um gás ideal depende apenas da variação da temperatura. Se eu não vario a temperatura, se eu estou considerando ainda uma temperatura fixa, o ΔH nesse caso é zero. Então eu já consigo simplificar um pouco essa relação. Além disso, nós vimos lá no módulo de termodinâmica uma relação entre o ΔS de vaporização e a variação da pressão. Na verdade, nós vimos uma relação entre o ΔS e a variação da pressão. E lá nós vimos que o ΔS é igual a R ln de P1 sobre P2, pressão inicial sobre pressão final. Eu vou pegar isso daqui, então, e vou multiplicar pelo menos T. Com isso, o que vai acontecer? Eu tenho menos T de um lado, aqui eu vou multiplicar também por menos T. Então vai aparecer o T aqui, multiplicando o R. O sinal negativo, eu vou aplicar uma propriedade do logaritmo. É uma constante, o menos 1, que multiplica o logaritmo. Ele vem aqui para o expoente. Então eu vou ter P1 sobre P2 elevado a menos 1. Como está elevado a menos 1, eu posso inverter o numerador com o denominador. Então por isso que agora eu tenho P2, pressão final, sobre pressão inicial. Agora eu vou pegar essa relação aqui e substituir no ΔG. Lembrando que essa primeira diferença para a entalpia é nula. Com isso, então, o ΔG assume essa forma, o ΔG para o gás, que pode ser reescrito desta maneira. O G molar para a pressão 2 é igual ao G molar padrão, que está na pressão 1, mais RT ln de P2 sobre P1. E agora eu vou pegar essa expressão e substituir aqui no ΔG de vaporização. Isso vai nos dar ΔG de vaporização igual G0M do gás mais RT ln de P2 sobre P1 menos G0M do líquido. Aqui eu tenho o G molar padrão do gás menos o G molar padrão do líquido. Isso, na verdade, é o ΔG padrão de vaporização. Então, o ΔG fora das condições padrão é igual ao ΔG0, ΔG padrão de vaporização, mais RT ln de P2 sobre P1, que, como está em equilíbrio, é igual a zero. E aqui eu vou trabalhar um pouco mais. Eu vou isolar de um lado ln de P2 sobre P1, vou jogar para o lado de cá o ΔG0 de vaporização, que vai com sinal negativo, e eu vou dividi-lo por RT. E com isso, essa expressão se torna dessa forma. ln de P2 sobre P1 é igual a menos ΔG0 de vaporização sobre RT. Agora eu vou abrir o ΔG0 de vaporização pela sua definição, ΔH menos TΔS. Tenho então essa nova expressão e vou separar essa fração.
vou deixar ΔH0 de vaporização dividido por RT menos TΔS de vaporização dividido por RT, onde eu posso cancelar a temperatura. Chego então nessa nova expressão. Aqui eu tenho uma relação entre o P2 e o P1 para uma temperatura fixa. Como que eu resolvo isso? É bem simples. Basta pegar duas expressões dessas a temperaturas diferentes e subtrair uma da outra. Como assim? Dessa forma. Aqui eu tenho ln de P0 até P2 na temperatura 2. Ou seja, na temperatura 2 eu tenho uma variação de uma pressão que eu chamei de 0 até P2. Menos ln de P1 sobre P0. Quem é ln de P1 sobre P0? É a mesma expressão, porém numa outra temperatura. Nesse caso aqui, T1. E faço essa diferença. O que eu vou fazer aqui? Desse lado, eu tenho a diferença dos logaritmos. A diferença dos logaritmos é igual ao log do quociente. Quando eu aplico o log do quociente, vai cancelar esse P0 com esse P0. E eu vou chegar na variação que eu quero, de P1 até P2. Do lado de cá, notem que eu tenho um sinal negativo que multiplica o ΔS de vaporização sobre R. Porém, esse ΔS de vaporização sobre R é positivo. O ΔS vai se cancelar. O ΔH vai se manter. E eu vou colocar em evidência o ΔH0 de vaporização dividido por R. Eu chego, então, nessa expressão. Essa expressão é chamada de equação de Clausius-Clapeyron, em homenagem a esses dois grandes físicos, e ela nos mostra, então, a relação entre a variação da pressão com a variação da temperatura. Notem que, quando eu tenho T2 maior do que T1, a temperatura final maior do que a temperatura inicial, o termo da direita é positivo. E ele só é positivo se P2 for maior do que P1. Então, o aumento da temperatura leva ao aumento da pressão de vapor. E ele está relacionado ao ΔH0 de vaporização. Quanto maior for o ΔH de vaporização, mais intensa então vai ser essa relação entre a variação da temperatura e a variação da pressão. Vamos então fazer um exercício para aplicar essa expressão. Nós temos aqui que o tetraclorometano, ou tetracloreto de carbono, era usado como solvente para lavagem a seco. Sua entalpia de vaporização é 33,05 kJ por mol. E sua pressão de vapor, em 57,8 graus Celsius, é 405 torr. Torr significa torricelli, é uma outra unidade para a pressão que foi que nós utilizamos nessa aula. Qual a sua pressão de vapor em 25 graus Celsius? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos escrever aqui a equação de Clausius-Clapeyron. ln de P2 sobre P1 é igual ao ΔH de vaporização dividido por R, que multiplica 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Então, nós temos aqui T1 igual a 57,08 graus Celsius mais 273, que vai nos dar 330,08 Kelvin. E aqui nós temos 25 graus Celsius mais 273, que nos dá 298 Kelvin. Uma vez feito isso, a gente já pode antecipar que, como a temperatura está diminuindo, a pressão de vapor também vai diminuir. Vamos começar resolvendo o logaritmo. Então, ln de P2 sobre P1 é igual a 33,05 kJ, então, portanto, 10 a 3, dividido por R. R nós vamos usar em joules, então é 8,3145, vezes 1 sobre T1, que nesse caso é 330,08, menos 1 sobre T2, que é 298. Bom, resolvendo isso daqui, nós temos ln de P2 sobre P1 igual a menos 1,33. Como que a gente resolve esse logaritmo? Eu posso colocar aqui P2 sobre P1 é igual a E elevado a menos 1,33. Se fosse log decimal, seria 10 elevado a menos 1,33. Aqui,
Como é o logaritmo neperiano, nós vamos utilizar o E. Eu estou interessado no P2. Então a gente ainda pode escrever que P2 é igual a P1 E elevado a menos 1,33. P2, portanto, vai ser igual... Bom, a pressão 1 é 405 vezes E elevado a 1,33. Jogo esses valores na calculadora, terei uma pressão de 107 torr. De fato, menor do que a pressão a 57,8 graus Celsius. Viram como é bem simples aplicar a equação de Clausius-Clapeyron? Não tem mistério. É só utilizar essa expressão que nós encontramos uma relação entre a variação da temperatura e a variação da pressão. Não se preocupem com a dedução. Muito dificilmente seu professor vai cobrar isso. Mas é bom que vocês entendam o passo a passo. Bom, a aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar vendo essas propriedades fundamentais.